Boa noite, meu nome é Davi, vou apresentar sobre o que é seleção em processos de RH. Recrutamento e seleção de pessoas é um processo de recursos humanos focados em atrair e selecionar os profissionais que têm maior afinidade com a vaga e empresa. A seleção de funcionários é um processo importante para a gestão de pessoas em uma empresa. A escolha de um candidato inadequado pode ter impactos negativos na produtividade, cultura e clima organizacional. Por isso, é importante que a empresa siga um processo de seleção adequado e criterioso. Bom, eu vou falar um pouco sobre os critérios. Na fase de seleção de funcionários, são levados em consideração diversos critérios para avaliar se o candidato é adequado para a vaga em questão, se possui habilidades e competências necessárias para desempenhar bem a atividade do cargo. Alguns dos critérios mais comuns são: bom, o primeiro critério são as habilidades técnicas. São habilidades específicas relacionadas à função, como conhecimentos em programação, design gráfico, contabilidade, entre outros. Formação acadêmica também é um dos critérios utilizados nessa fase de seleção. Geralmente é a qualificação do candidato. Pode ser comprovada por meio de diplomas ou certificados de conclusão de curso, graduação ou pós-graduação. Outro critério também utilizado são os conhecimentos gerais. São conhecimentos básicos necessários para a função, como conhecimento em informática, língua estrangeira, entre outros. Expectativas salariais também são expectativas do candidato em relação ao salário e benefício oferecido pela empresa. As experiências profissionais também é um critério avaliado na fase de seleção, para saber qual a experiência que esse funcionário vai poder trazer para a empresa, no cargo que ele está buscando. Habilidades comportamentais são habilidades relacionadas à personalidade do candidato, como a capacidade de trabalho em equipe, comunicação, liderança e entre outras. A disponibilidade também é um critério avaliado para saber se o candidato tem a disposição para trabalhar nos períodos, nos horários alternativos também, e ou se pode viajar, ou também se pode trabalhar em alguma outra cidade. E, por fim, a adaptação ao ambiente de trabalho. É a avaliação da capacidade do candidato em se adaptar à cultura e ao ambiente de trabalho dessa empresa. Oi, eu sou o João Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre os profissionais envolvidos no processo de seleção de uma empresa. O primeiro profissional envolvido é o Headhunter, que seria o caçador de talentos, caçador de profissionais. Ele atuaria como uma empresa terceirizada ou um profissional terceirizado que busca esses profissionais no mercado e seria uma espécie de olheiro. Ele faz essa busca no mercado e envia para a empresa os currículos desses candidatos, desses possíveis candidatos para o processo seletivo. O recrutador, que é o segundo profissional envolvido, ele vai fazer essa triagem dos currículos, vai fazer essa análise dos perfis com o alinhamento da empresa, do que ela busca, e vai fazer essa atração dos profissionais para o processo seletivo. O terceiro profissional é o analista de recrutamento e seleção. Esse analista de recrutamento e seleção, ele tem a função de atuar em todas as etapas do processo seletivo, desde a descrição da vaga, desde a divulgação da vaga, desde o alinhamento com o gestor da área, a análise dos currículos. Ele vai participar das entrevistas preliminares, dos feedbacks para os candidatos, tanto os que avançam quanto os que não avançam, e ele tem um papel geral, meio que geral, de todo o processo seletivo. O quarto participante, ele é o Business Partner, que é uma espécie de consultor interno dentro da empresa, que ele atua com a função de manter o bom relacionamento entre todos os setores da empresa, tanto voltado para a gestão de pessoas, é claro, tanto a questão comercial quanto a de gestão de pessoas, de RH. Ele tem a função de manter esse bom relacionamento, de identificar perfis com questão de lideranças para exercer cargos maiores ou em setores que há uma necessidade. Ele que vai fazer essa análise desses perfis de funcionários que já estão dentro da empresa. E o quinto profissional é o psicólogo. O psicólogo, ele atua mais em processos seletivos de grandes e médias empresas pelo fato de fazer avaliações, tanto autoavaliações quanto avaliações dos gestores, dos analistas, quanto aos profissionais,
No processo seletivo, pode haver questão de ansiedade, geração de expectativas, e os psicólogos também fazem essa questão de teste para ver o lado emocional e comportamental desses candidatos. Então, o psicólogo, nesses últimos processos seletivos que tem tendo, ele tá bastante participativo. Olá, todo mundo. Eu sou o André. Ah, Nosso grupo é sobre seleção, né? Eu estarei falando aqui sobre etapas e técnicas de seleção. Quando acontece um processo seletivo, as técnicas ou as etapas, né, que acontecem dependem de empresa para empresa, ou também da vaga em questão, né? Se é uma vaga mais júnior, uma vaga mais sênior. Porém, no geral, muitas dessas técnicas acabam sendo provas, né? São aplicadas algumas provas, às vezes provas de conhecimentos gerais, testes lógicos. Podem acontecer algumas dinâmicas, né? Uma das técnicas mais usadas, inclusive, são as dinâmicas em grupo. Ah, Depois das dinâmicas, né, que muitas das vezes acontecem juntamente com o time de RH, acontece o encaminhamento, então você sai do RH, você faz uma entrevista com o gestor, então com o gestor acaba sendo aplicada uma técnica de entrevista que muitas das vezes acaba sendo um pouquinho mais desestruturado, né? Porque o gestor muitas das vezes quer saber o que você está trazendo, com perguntas não pré-elaboradas, né? Então acaba acontecendo realmente um bate-papo. E eu trouxe aqui um case, né, de um processo seletivo que aconteceu no Itaú, Trainee Itaú 2023, em que teve 5 etapas. A primeira etapa foi a etapa das inscrições. Então, os candidatos entravam lá no site da empresa, faziam as suas inscrições. A segunda etapa foi a etapa de testes online. Então, os candidatos faziam as provas de conhecimento ou capacidade. Foi feita uma avaliação de perfil e teste lógico, né, para as ambas as três. Então, nesse processo que aconteceu no Itaú, os candidatos eles podiam escolher se queriam seguir a trilha varejo, que é B2C, ou a trilha atacado, que era B2B. Para quem seguia a trilha varejo, precisava fazer apenas a prova, os testes, né? As provas de conhecimento, teste lógico. Porém, para quem escolhia a trilha atacado, além destes testes também, precisava fazer a prova de inglês. Já na terceira etapa, aconteceu o que eles chamaram de desafio Itaú. Então, nessa terceira etapa aconteceram as dinâmicas em grupo. Os candidatos foram solicitados a resolver um case em grupo, porém, a avaliação era individual. Então, nessa avaliação era avaliado as capacidades de liderança, o trabalho em equipe. Depois dessa terceira etapa, acontecia um encaminhamento, que era a quarta etapa, né? Que consistia também noutra resolução de um case, só que, porém, um pouquinho mais real do que o case que era resolvido juntamente com o RH na terceira etapa, porque a quarta etapa era com os gestores, né, das áreas em que o processo seletivo foi aberto. A quinta etapa, né, a quinta etapa, que é a última etapa, basicamente, desse processo seletivo, era um momento individual com diretores. Então, o candidato passava pela inscrição, passava pela prova de conhecimento ou capacidade, passava pelas dinâmicas do grupo, passava por encaminhamento, né, a um gestor. E na quinta etapa, era um momento que o candidato conversava com o diretor da área, né, e acontecia uma entrevista um pouquinho mais desestruturada. Então, essa entrevista tinha questões não pré-elaboradas, então era realmente uma conversa, o gestor, muito dos candidatos que estavam já nessa quinta etapa eram basicamente pré-selecionados. Bom, essa foi a apresentação sobre etapas e técnicas de seleção. Então, resumindo aí, quando a gente fala de etapas, elas podem variar. Um processo seletivo pode ter 5, 10, 3 etapas, e as técnicas também, de igual modo, elas também podem variar. Mas, no geral, as técnicas mais usadas são essas: aplicação de provas,
dinâmicas, encaminhamentos e as entrevistas, né, que podem ser estruturadas ou desestruturadas. No caso de Itaú, na quinta etapa foi mais uma entrevista desestruturada. Bom, o primeiro ponto que temos que falar da pós-seleção é a integração do novo colaborador. A integração do novo colaborador é uma atividade importante do pós-seleção que visa garantir que ele se sinta bem-vindo na empresa e se adapte ao ambiente de trabalho. Nessa fase, o novo colaborador pode receber informações sobre a empresa, sua cultura, políticas, processos e procedimentos. O segundo ponto dessa pós-seleção é o acompanhamento do novo colaborador e o seu treinamento, que são fundamentais para garantir que ele desenvolva suas habilidades e competências e possa desempenhar suas funções de forma eficiente. Nessa fase, é importante fornecer feedback sobre o desempenho do colaborador e oferecer oportunidades de treinamento e desenvolvimento. O terceiro ponto seria a comunicação com os candidatos que não foram selecionados, porque assim você dá um feedback para eles que eles possam saber os pontos fracos, os pontos fortes deles para as próximas entrevistas, fazendo com que assim ele não tenha tido nenhum tempo perdido de alguma maneira, e isso também faz com que a empresa fique com uma boa imagem, uma imagem que está realmente pensando no próximo. O ponto seria a avaliação de todo o processo, toda a seleção. Assim você pega todos os pontos ali que foram realmente positivos, onde vocês tiveram um bom resultado, e também uma análise nos pontos que foram negativos, onde poderia estar melhorando, e a partir disso você vai estar sempre selecionando as melhores pessoas do mercado.